Vamos lá para um assunto que eu tenho certeza que vai te interessar. Emagrecimento sustentável. Na verdade, a ideia é trabalhar a raiz do problema, mostrando o caminho mais saudável e eficaz para que você finalmente emagreça, mas equilibrando seu corpo, sua mente, seu espírito, ou seja, mantendo esse emagrecimento, né? Quem está aqui para nos ensinar sobre tudo isso é o Plínio de Souza. Ele é Master Coach e Trainer em Programação Neurolinguística, possui experiência de mais de 15 mil horas realizando atendimentos individuais em coaching com PNL. É autor de técnicas inovadoras para desenvolvimento da inteligência emocional, para alavancagem de planos de carreira e de vida. Tem várias formações internacionais em coaching, PNL, constelação familiar, ou seja, alguém que entende muito e que tem tudo para nos ajudar. Seja bem-vindo. Obrigado, Cláudio. Quer dizer que emagrecer e se manter magro é possível? Ah, é possível. É um desafio grande. A maioria das pessoas não consegue, mas é possível. Você conhece pessoas que já foram bem obesas, que emagreceram e conseguiram se manter? Sim, a gente vê na internet um pessoal que mostra antes e depois que a gente fica assim, né? Eu conheço outras, conheço aqueles casos das pessoas que passaram por uma cirurgia bariátrica. Sim, a grande maioria dessas pessoas, quando consegue emagrecer e se mantém, ela só faz isso porque ela fica bem focada na atividade física, né? Então tem uma mudança de comportamento. A pessoa, ela fica praticamente viciada na atividade física. Se ela não fizer atividade física, ela volta a engordar. Por quê? Porque a endorfina da atividade física começa a suprir a serotonina que o excesso de açúcar ou o excesso de massa liberava no sangue. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que normalmente a pessoa que consegue emagrecer, ela consegue emagrecer porque ela se vicia em outra coisa. Porque para a medicina, obesidade não tem cura. Compulsão alimentar é um processo, é um sentimento de vazio, uma questão emocional intensa e ele é o real problema. A grande maioria das pessoas, como você sabe, volta a engordar. Por quê? Volta a comer, né? Fica no efeito sanfona. Um período emagrece e um período volta a comer de maneira compulsiva. Se não trabalhar a estrutura por baixo, a estrutura emocional, só resolve se viciar em atividade física também. A gente está falando de uma coisa que me parece até com a dependência química. Sim. É isso. Sim, mas é a dependência, é a mesma estrutura emocional. Tá? Então a pessoa consegue emagrecer, é como a abstinência do álcool, a abstinência da cocaína, do crack. Ela segura durante um tempo. Por quê? Porque tem dois lados dentro da pessoa. Tem um lado que quer emagrecer por uma questão de saúde ou estética e tem um lado que quer se preencher com a comida, que quer se preencher emocionalmente. A comida está substituindo algo que faltou. Então esse preenchimento fica em falta, né? E aí o que acontece? Essa estrutura emocional da pessoa, ela passa a ser dominada, subjugada pelo lado que quer emagrecer. Durante um certo tempo, chega uma hora que esse braço não consegue mais. Essa necessidade aqui ela é tão forte que ela volta com força total. Mas dá para mudar isso então? E a pessoa volta a comer que nem louca. Dá para mudar com processos de intervenção na estrutura emocional profunda, com técnicas de programação neurolinguística, hipnose ericksoniana, constelação familiar, outras técnicas como EFT, EMDR, técnicas modernas desenvolvidas agora nas últimas décadas que vão atuar de maneira pontual nessas estruturas. Agora, dá pra gente ajudar a nossa telespectadora em casa com alguma dica, com algum caminho? Ah, sim, sim. A gente pode explorar bastante esse tema, assim. São vários os sabotadores do emagrecimento. Nós damos, na APS a gente dá formação em coaching de emagrecimento e nós, ao longo de 10 anos de pesquisa com obesidade, a gente identificou 27 sabotadores do emagrecimento. São muitos sabotadores, não só a compulsão alimentar, tá? E é preciso desativar esses sabotadores e a gente pode dar algumas dicas aqui. Compulsão alimentar é algo que, assim, você não vai conseguir resolver sozinha, muito pouco provável que você consiga. O que você consegue é substituir por algo mais saudável que te segura emocionalmente, como, por exemplo, atividade física diária ou meditação diária ou oração diária, porque a meditação diária, se você fizer bem feita, 40 minutos, 1 hora de meditação, você vai liberar ocitocina no sangue e isso também dá uma equilibrada. Você sabia que muita gente é dependente de oração e de meditação e não sabia? Fica 3 dias sem meditar, começa a se sentir mal emocionalmente e acha que é castigo divino. Na verdade, a química liberada pelo efeito da meditação ou oração dá uma equilibrada por conta de um buraco, de um vazio emocional pré-existente. A meditação é o problema? Claro que não. Na atividade física é o problema? Claro que não. O problema é essa estrutura emocional que tem por baixo e que a gente
não olha para ela, não cuida dela. No máximo toma medicação, né, num psiquiatra para aliviar, mascarar, mas não para resolver essa estrutura profunda. Então, dica nesse momento é: faça atividade física ou faça meditação, ou ainda, se você quiser, se vicie em algum, ou seja, pratique algum jogo que trabalhe adrenalina. Adrenalina também, por exemplo, se você começar a jogar xadrez na internet, pôquer na internet, preservando o seu dinheiro, é claro, isso também pode liberar uma adrenalina que também dá uma equilibrada. Ok, eu vou voltar aqui pra gente continuar essa conversa. Claro, tá ficando boa, mas é só o começo, porque tem muito mais. Vamos continuar então aqui com o Plínio para entender mais sobre esse emagrecimento sustentável. Então a gente falou primeiro da troca, né? Você que come muito, você que tem compulsão alimentar, comece a descobrir um outro prazer, né? Sim, e faça diariamente. Exercício físico, uma atividade como a meditação, oração. O Plínio até sugeriu que você pode jogar aí, você gosta de jogar xadrez. Sim, você já desenvolve sem ser a dinheiro, porque assim, quem tem uma compulsão na hora de trocar por outra pode se estrepar nessa história. E aí é um outro vício que é desastroso também o jogo, né? Isso eu acho perigoso. Sim. Acho mesmo. Pois é. Além da compulsão, um outro sabotador que eu acho interessante as pessoas saberem é, por exemplo, o biotipo como código de pertencimento familiar. Então, se todo mundo é meio gordinho e aí você começa a emagrecer, é muito comum a pessoa começar a se sentir culpada e ela volta a engordar para seguir o padrão familiar, tá? Porque eu percebo que minha mãe não conseguiu, minha irmã não conseguiu, ou minha amiga, eu me sinto culpada. Então, a dica aí nesse sentido, se você percebe que já aconteceu com você, é você não mais reverenciar reproduzindo esse mesmo padrão limitante, mas sim reverenciar trazendo o novo, né? Fazer isso com humildade, emagrecer e dizer para os seus amigos ou para os seus familiares em homenagem a vocês, trazendo uma nova possibilidade para o nosso sistema. Porque a culpa aí é o que vai sabotar de maneira bem significativa. Muito interessante, porque isso acontece mesmo, não é? Uhum. Então, olha lá que dica boa, fazer isso em reverência. Em reverência, eu trago trazendo o novo. É possível, minha gente. Sim, sim. Que show, gostei. Uma outra dica nesse sentido para um outro padrão, que é, por exemplo, a comida como expressão de afeto familiar. Então, sabe, aquela mangia che ti va bene, bambino e tal. Então, muitas pessoas cresceram vinculando comida a afeto. Então, quando ela come, parece que ela está se preenchendo de afeto. Então, a dica aí também é você, quando for encontrar família, pessoas queridas, você dá um abraço gostoso, demonstrar afeto de uma outra maneira e na hora de comer, comer aquilo que você escolheu comer, dando afeto para si mesmo nesse processo, tá bom? É, porque às vezes a gente se sente até na obrigação, né? Porque aí a mãe fez aquela lasanha bem linda, cheia de queijo. Aí você fala, ela fez com tanto amor, vou comer tudo, raspar o prato, fazer chapéuzinho. Vamos dar amor para a mãe de uma outra maneira. Dar um abração, dar um presentão e se dê amor comendo aquilo que você decidiu comer. Né? Agora, existem muitos outros sabotadores do emagrecimento, como, por exemplo, pessoas que usam o ato de engordar para fugir de relacionamento, né? Porque, de alguma maneira, tem medo, problema com sexualidade, ou pessoas que se separaram e querem proteger filhos, então engordam para não seduzir. Por quê? Porque são pessoas que não conseguiram colocar limites de uma maneira bem colocada e tem medo de um masculino chegar e ela não conseguir se portar, então ela engorda para não atrair. Isso é consciente ou inconsciente? Inconsciente, na maioria das vezes. Na maioria das vezes. Agora, veja só, medo do flerte. Tem pessoas que se sentem mal sendo paqueradas, então quando elas emagrecem, elas são paqueradas e desestabilizam emocionalmente e engordam para não ter esse problema. Você já ouviu falar sobre isso, Cláudia? Não. Muito comum. Quando a gente vai fazer uma investigação mesmo aprofundada, isso é muito comum encontrar, né? Essas pessoas, elas precisam aprender a colocar limites de maneira eficiente, né? De maneira simpática, diplomática, né? Porque elas vão ser agressivas ou elas se submetem. Então, para não lidar com isso, elas preferem engordar. Deixa eu só fazer uma pausa. A gente tá sem o WhatsApp da Rede Vida hoje, mas eu vou usar o meu Instagram. Então, você pode ir lá no meu Instagram, comenta. Deixa eu ver minha última postagem aqui. Eu acho que eu vou postar uma foto minha agora do programa, porque ainda não postei foto hoje. Você comenta na foto que eu vou postar, pergunta que o Plínio responde já, tá? Eu volto aqui.
em 2 minutinhos. Segura aí, segura aí. Vem cá antes. Então vai lá no meu Instagram e faz a pergunta sobre o emagrecimento sustentável. Hoje não pelo WhatsApp, nosso sistema caiu, mas eu vou usar o meu Instagram, no Cláudia Tenório Oficial. Vou postar a foto, você comenta na foto que eu vou postar já já. E aí tá tudo certo. Amigos, lá no meu Instagram, postei a foto de bate-pronto. Quero ver se já tem pergunta, porque eu vou fazer essas perguntas. Já tem um monte, rapidinho, tem um monte de comentários. Que bom. Então eu vou fazer as perguntas aqui pro nosso querido Plínio Souza, que é Master Coach Trainer em Programação Neurolinguística. Primeira, Fernanda Zafalão, ela fala: oi, eu não consigo emagrecer, nunca tenho foco, sempre penso que não consigo, podem me ajudar? Ah, sim, se ela tem essa ideia já de que já não consegue, primeira coisa, a gente precisa descobrir o que impede, né? Se já tem ideia, eu não consigo, eu deveria te perguntar o que te impede. É a resistência à atividade física? É a compulsão alimentar? Né? Tem pessoas que são totalmente conectadas com a comida e adoram comer e valorizam a comida mais do que a saúde, por exemplo, não é? Então a gente precisaria, na verdade, descobrir exatamente o que impede ela. A gente pode pensar aqui em algumas possibilidades de como ajudar essa pessoa. Uma dica para você emagrecer mais rapidamente, no sentido de fazer atividade física. Escolha uma atividade física que tenha a ver com você, experimente as várias possibilidades, desde das atividades físicas convencionais que a gente tem nas academias, até questões como balé. Você gostava de fazer balé quando você era menina? Hoje tem balé para adultas. Você gostava de fazer vôlei? Tem grupo de vôlei para adultos, é só pesquisar, a gente ajuda os nossos clientes nesse sentido. Descubra aquilo que você gosta. Depois disso, arrume um jeito de já deixar facinho para você sair e entrar na roupa da atividade física. Como, por exemplo, de manhã, você já dorme com a roupa da atividade física, sai da cama e já enfia o pé no sapato, no tênis. Eu fiquei com uma questão. Essa coisa de falar assim, eu não consigo emagrecer, isso pode ser também uma trave? Da gente pode, falar, claro. Eu não consigo. Ela tem uma crença de que já não consegue, né? Dá para vencer isso? Dá para vencer isso. Só que assim, eu preciso ser responsável ao dizer, eu preciso entender o que impede essa pessoa, né? Porque muitas vezes tem alguns desses outros sabotadores que a gente falou, que se a gente não desativar, se não desativar uma compulsão, um buraco, um vazio, e ela é casada com a comida, por exemplo, se você não desativar isso, e olha, eu vou dizer o seguinte, na maioria das vezes as causas disso vêm lá de infância. O buraco, o vazio emocional foi causado por algo que faltou lá na infância, foi uma falta de pai, uma falta de mãe. Se a gente não resolver isso, essa criança ainda necessitada precisa se preencher com a comida. Ok. A pergunta da Bárbara Fagundes é: a ansiedade atrapalha no processo de emagrecimento? Sem sombra de dúvidas. É preciso trabalhar a ansiedade. Se você já tem o padrão de ser ansiosa, é preciso resolver esse padrão. Ansiedade é um tipo de medo, é medo do que pode acontecer, medo de que pode acontecer. Precisa desativar memórias, acúmulos de medo não resolvidos lá no inconsciente que ficam disparando esse estado emocional. A Andressa de Itapecerica, ela pergunta: exercício físico 3 vezes na semana adianta? Claro que adianta, muito melhor do que nada, né? Hoje nós temos aí inúmeras maneiras de se fazer exercício, inclusive exercícios muito rápidos de 10 minutinhos que mantêm a queima de gordura ao longo de 20 horas, 40 horas, então tem muito material sobre isso na internet. O que eu digo aqui é o seguinte, além de você fazer a atividade física, é importante trabalhar a estrutura emocional e a mudança comportamental, tá bom? Por exemplo, se a comida continuar sendo válvula de escape, que muita gente aprendeu desde bebê, né? O bebê chora, você dá a chupeta, depois dá a mamadeira, dá o docinho para a criança. Então a pessoa é uma adulta que tá estressada, pega a balinha. Tá ansiosa, pega o docinho. Então é preciso também sair desse sabotador, que é usar a comida como válvula de escape. Mudar para, por exemplo, tá com qualquer emoção desconfortável, faz 20 respirações pela boca, intensa. Profunda. Não tem emoção. 20 seguidas. Tá. Não tem emoção que não vai embora, tá? Levanta e vai tomar um copo d'água. Tira da sua casa ou da sua mesa de trabalho qualquer tranqueira e começa a quebrar estado de maneira saudável e equilibrada. O Adriano Nascimento, ele perguntou: oração e meditação ajudam no processo de emagrecimento? Sim, ajudam muito. Devo dizer que assim, ajuda durante um tempo.
Quando você parar de meditar ou orar, a tendência é a ansiedade, a compulsão alimentar voltar. Portanto, recomendo também você fazer um processo de coaching de emagrecimento e resolver a estrutura emocional profunda, o buraco, o vazio que tem por baixo, que gera a necessidade de preenchimento através da comida. Ok, a Redesgner, ela diz: oi, já tive anorexia e tô com medo de fazer regime e voltar a ter anorexia. Como eu faço para emagrecer e ter esse controle, pois eu tô barriguda? Tá barriguda? E já teve anorexia? Sim. Então, a gente precisa entender, tá fazendo atividade física? Né? Que idade você tem? Assim, barrigudo qualquer um vai ser a partir de uma determinada idade, se você não decidir fazer a alimentação correta e fazer uma atividade física. Né? Às vezes não é um regime, mas é uma mudança alimentar, que vai ser uma nova alimentação, não necessariamente restritiva. Perfeito. A Silvia, ela fala: fiz reeducação alimentar, emagreci 13 quilos, mas preciso emagrecer mais 5. A minha ansiedade não tá deixando. O que eu posso fazer? Faça um processo. Gente, olha só. É preciso trabalhar na estrutura emocional. Se não trabalhar na estrutura emocional, no que tem por baixo, a tendência é essa emoção voltar a vir à tona e te impedir de chegar na sua meta. Então, faça um coaching de emagrecimento, passe por um processo com PNL ou com qualquer outro método terapêutico especializado em trabalhar a estrutura emocional por baixo desse problema. Foram muitas perguntas que chegaram, o nosso tempo voa, como sempre. Plínio, você volta, mas demorou muito, tem que voltar mais rápido, viu, Priscila? Né? E eu quero pedir desculpa para vocês todos que mandaram as perguntas, porque não deu tempo de fazer. Vou mandar todas pro Plínio, ele pode inclusive ver lá no meu Instagram, você pode ver lá e você pode responder pra turma. Combinado. Combinado? E aí eu quero dizer pra você que tem muita pergunta relacionada mesmo à nutrição, comer carboidrato à noite, fazer dieta low carb. O Plínio, ele não é nutricionista, por isso que eu não fiz essas perguntas pra ele. Ele é coach, então ele trabalha com programação neurolinguística, resolvendo essa questão emocional, que é a nossa atitude diante da comida. Muito obrigada. Ele volta rápido, mas ele também tá lá com mais informações no YouTube, Ápice Desenvolvimento Humano. No Face é Ápice Desenvolvimento Humano. No Insta, o Insta dele é Ápice Desenvolve ou Plínio de Souza PNL, tá bom? Então, muito obrigada. Conto com a sua ajuda lá com as respostas com a minha turma querida, Vai viu? ser um prazer. Obrigada e até a próxima. Obrigado. Tô te esperando.